Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos ao nosso culto da manhã. O nosso Cristo vive, Ele reina para todo sempre. Celebre ao Senhor aí na sua casa. Celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor e vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Aleluia! O meu Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E nessa manhã nós te exaltamos, Senhor. Adoramos o teu nome. Tu és o amado, sim. Declara Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor.
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado para sempre, exaltado nos céus. Ele é exaltado. Pelo que Deus exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo aquele que nele crê confesse que só o Senhor é Deus. E nós aguardamos a tua vinda, Jesus. Queremos estar contigo naquele dia que o Senhor vier nos buscar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vamos declarar num dia lindo, quando nos encontraremos com o Senhor, amém? Ele virá, queridos. Ele virá nos buscar e nos levará juntamente com Ele. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser marcha da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Vamos declarar: Jesus virá outra vez aqui. Ele virá, Jesus virá mais uma vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Bom dia, amados irmãos, graça e paz a todos. Quero nesta manhã convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, para que possamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Quero, junto com os irmãos, meditar na palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1 e os versos 29. Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos no domingo, onde as pessoas elas estão comemorando a Páscoa, onde o mundo todo tem esse sentimento de comemoração à Páscoa. Qual é o verdadeiro sentido, então,
da Páscoa para nós cristãos e como é que o mundo tem visto a Páscoa e como eles têm se comportado ao verdadeiro sentido da Páscoa. Então, diante desse texto, eu quero, junto com os irmãos, meditar um pouco na palavra de Deus. E a Páscoa, queridos irmãos, lá no mundo antigo, para o judeu, né, tinha um significado. Eles comemoravam ali a festa da Páscoa, alusivo à lembrança quando eles saem então ali da escravidão ali no Egito. Então, a partir daquele momento, né, eles passam a comemorar esta data como uma data festiva, na lembrança de que eles tinham saído do cativo e tinham sido libertos pelo Deus poderoso daquele momento de escravidão a qual eles viviam. Né? Então, hoje, nós temos a comemoração da Páscoa, onde nós temos também a lembrança de que Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, e a partir desse momento nós somos libertos do pecado, porque o nosso pecado ele é lançado diante da cruz de Cristo. Né? E quando João Batista, que é aquele que está anunciando a chegada do Messias, você pode observar no capítulo 1, dos versos 1 em diante, João Batista ele vai estar narrando exatamente sobre essa questão. Né? Ele está anunciando ali a chegada do Messias, né? E no versos 29, a qual nós estamos nesta manhã falando com os irmãos, ele vai dizer assim: no dia seguinte, João Batista viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, então, aquele é o Cordeiro de Deus. Jesus, ele é o sacrifício escolhido pelo próprio Deus para expiar os nossos pecados. Amados irmãos, antigamente, no Antigo Testamento, para que se fosse perdoado o pecado, era necessário levar um cordeiro sem nenhum problema, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, e ali era sacrificado esse cordeiro, e mediante ali o sacerdote é apresentado esse sacrifício para que, e depois então, a morte desse animal, jorrado o seu sangue, né, fosse apresentado esse sacrifício para que o pecado fosse perdoado, né, da pessoa. Hoje, nós temos, através de Cristo, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós temos os nossos pecados perdoados. Diante da cruz de Cristo, nós temos, queridos irmãos, os nossos pecados perdoados, porque Deus, através de Jesus Cristo, morre na cruz do Calvário. E ali esse sacrifício é aceito por Deus, e a partir daquele momento, todo o nosso pecado é lançado diante da cruz de Cristo. Então, quando nós falamos da Páscoa, nós temos um entendimento de que traz a nós essa lembrança de sermos libertos da opressão que o pecado tinha sobre nossas vidas. Mas no mundo, queridos irmãos, hoje, o que nós estamos vendo e observando, que as pessoas estão esquecendo do real valor, do real significado, da importância que é a Páscoa cristã. Qual é o verdadeiro sentido dessa festa para nós? Qual é a lembrança que essa festa traz a nós? É de nós nos lembrar que hoje Jesus Cristo, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou, né? Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E através dessa morte, desse sacrifício que o próprio Pai, né, enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então esse sacrifício é aceito por Deus
então agora nós podemos dizer que nossos pecados estão perdoados mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele tira o pecado do homem, porque ele morreu na cruz do Calvário. Esse sacrifício feito pelo próprio Jesus Cristo é aceito por Deus. E agora, os nossos pecados, mediante a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é aceito por Deus e nós somos perdoados desses pecados. Eu quero, meus irmãos, trazer a lembrança dos amados irmãos no Evangelho de Lucas, dos versos 23 a 33 em diante, vai falar sobre a crucificação de Jesus. Nos versos 33 diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Versos 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançado sorte, versos 35, o povo estava ali e a tudo observavam. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo não se salva. E se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido, igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. Meus amados irmãos, Jesus, ele morreu pelo meu pecado e pelo teu pecado. Nós não podemos esquecer de que Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias, o enviado de Deus, que veio para morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Mas não podemos esquecer de que o real sentido, do significado da Páscoa para nós cristãos, irmãos, é que nós fomos libertos dos pecados mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então nós podemos ter a certeza de que Jesus Cristo veio, ele morreu no lugar chamado Gólgota. E ao seu lado morreu 2 ladrões, um da direita e um da esquerda. E estava escrito sobre a sua cabeça: este é o rei dos judeus. Jesus Cristo, ele foi zombado pelas pessoas, ele foi escarnecido pelas pessoas. E nos versos 44 diz que já era quase a hora sexta, escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E digo isto, expirou. Então Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Em outras versões, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. As pessoas não acreditavam que Jesus Cristo era o Messias, o Filho de Deus. Mas ali estava o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado de todo o homem. Jesus é o sacrifício escolhido pelo próprio Deus, irmãos, para expiar os nossos pecados. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi oprimido, em Isaías 53, 7 vai dizer, ele foi oprimido e afligido, irmãos.
por causa dos nossos pecados. Ele não tinha culpa, ele não tinha pecado, mas ele ali pega sobre si os nossos pecados. E ele ali é então oprimido, afligido, mas não abriu a boca, irmãos. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Ele, amados irmãos, diante de todo o pecado da humanidade, cumpriu ali o plano de Deus, que era de nos libertar do pecado. Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele cumpre de forma fiel, cabal, o propósito de Deus, que era de tirar o pecado do mundo. E como que era capaz de que isso acontecesse? Jesus Cristo precisaria morrer. Deus, ele entrega o seu próprio filho, o seu único filho, para então perdoar o pecado do homem. E nós não podemos, queridos irmãos, esquecer de qual é o verdadeiro sentido, então, de que nós estamos hoje, neste domingo, nesta manhã, comemorando a Páscoa. A Páscoa, queridos irmãos, nós não podemos esquecer que foi a morte de Cristo pelos nossos pecados. Quando o mundo está deturpando isso, com o ovo de Páscoa, quando o mundo está ali fazendo festa para lembrar esta data, nós estamos aqui refletindo, alegres, satisfeitos, porque Jesus Cristo nos libertou do pecado. Como que Cristo fez isso então, queridos irmãos? Ele morre na cruz e os nossos pecados são lançados diante da cruz de Cristo. É através desse momento da morte de Cristo na cruz que os nossos pecados ali são perdoados pela graça e pela misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso. Então não temos como, nesta manhã, não temos outra mentalidade a não ser agradecer a Deus, porque Ele nos libertou, meus amados irmãos. Por isso nós hoje estamos aqui comemorando, celebrando a Páscoa, porque Cristo, Ele nos libertou, louvado seja Deus, pela morte dele na cruz do Calvário. A sua obra na cruz, ela foi perfeita, meus amados irmãos. Suficiente para tirar o pecado do mundo. A obra de Cristo, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, podemos ali pensar de todo o seu sofrimento, de tudo aquilo que Cristo padeceu na cruz do Calvário. Mas esta obra tão linda e maravilhosa, perfeita, suficiente, ela teve um propósito que foi tirar o pecado do mundo, irmãos. Nós estávamos oprimidos pelo pecado, nós estávamos ali caídos pelo pecado, mas Jesus Cristo nos libertou do pecado, triunfando na cruz do Calvário, nos dando agora a oportunidade de estarmos libertos pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, meus amados irmãos. Mas o capítulo 24 de Lucas, ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus também. Jesus Cristo morreu, nós devemos lembrar de que como foi que Jesus Cristo morreu, mas também temos que lembrar que hoje, queridos irmãos, hoje temos a lembrança de que Cristo, ao terceiro dia, no domingo pela manhã, ele ressuscitou. Os versos 24 diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas no túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas,
A esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui mais, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele ressuscitou ao 3º dia, como já havia anunciado, como já tinha falado aos discípulos. Ele ressuscitou no 3º dia, irmãos. E hoje Jesus Cristo está à destra do Deus Pai, ali intercedendo por nós. E um dia irá de voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, os seus eleitos, os seus escolhidos, que nós temos que ser grato a Deus por causa disso. Por isso, meus amados irmãos, eu quero deixar nesta manhã essas verdades, essas lembranças importantes que nós não podemos esquecer, irmãos. Que Páscoa para nós é nos lembrar da libertação que Cristo fez por nós do pecado. Nós somos libertos do pecado porque Jesus Cristo nos libertou mediante a cruz do Calvário. E hoje ele vive porque ao 3º dia ele ressuscitou. E ele vive para todo sempre, irmãos. E está sempre intercedendo por nós. E hoje estamos aqui reunidos como igrejas. Eu aqui e você na sua casa, nesse mesmo pensamento de agradecimento a Deus pelo que ele tem feito pelas nossas vidas, pelo cuidado que ele tem tido por nós, pelo que ele tem suprido a nós nesses tempos tão difíceis, meus irmãos. Quero encorajar você que continue buscando a Deus em reverência, confiando de que o nosso Deus está conosco, que ele sempre estará conosco até a consumação dos séculos, disse ele a si mesmo. Então que Deus possa te abençoar na tua casa, que Deus possa estar conosco e continuar conosco em nome de Jesus. Vamos estar orando? Pai querido, nós queremos te louvar nesta manhã, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, Pai querido, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, ó Deus querido, e através da tua morte na cruz, Senhor, nós podemos, ó Deus, então, ser grato ao Senhor, porque ali fomos libertos do pecado, Senhor, porque o Senhor ali foi lançado diante da tua cruz todos os nossos pecados. E nós nesta manhã te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor ressuscitou ao 3º dia. E hoje o Senhor vive e reina e está conosco, Senhor, nos ajudando a vencer todas as adversidades que diante de nós surgem, Pai. O Senhor está conosco, nos abençoando, intercedendo por nós, Pai. Muito obrigado por todas essas bênçãos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.